E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas com mais uma aula de macroeconomia. Hoje a gente está falando do investimento agregado, né? Tratamos nas aulas passadas do consumo agregado, hoje a gente vai tratar do investimento agregado, né? O investimento que é este componente que vai interligar o presente e o futuro da economia, né? As potencialidades de produção futuras via o que? Poupança, né? Quando você poupa, você pretende expandir sua capacidade produtiva no futuro. Como o investimento depende muito deste elemento, o que esperar do futuro, né, as expectativas, ele é bastante volátil, tá? Então, nós temos um componente que é muito, né, menos representativo, ele é menos representativo que o consumo, porém, ele é um componente que varia bastante ao longo do ciclo de negócio, ao longo do ciclo econômico, né? É o componente mais volátil do PIB, tá certo? Então, grande parte das variações do PIB ao longo das recessões e das expansões é devida às variações do investimento. O nosso objetivo hoje é entender por que isso ocorre, tá? Por que o investimento é este componente que responde tanto às expectativas, né, e às volatilidades, e apresenta tanta volatilidade assim. Normalmente, pessoal, as teorias do consumo, as teorias do investimento, elas escrevem investimentos basicamente, né, dessa forma aqui, ó. Né, o investimento em função da taxa de juros real, né? A gente vai modelar isso, a gente vai chegar a este resultado e vai também explicar componentes adicionais que fazem o investimento variar. A nossa aula, pessoal, ela vai estar basicamente enfatizando o capital fixo, né? A gente tem três grandes categorias de investimento. Investimento capital fixo, que é máquinas, equipamentos, né, estruturas, etc. Nós temos o investimento residencial e o investimento em estoques. A lógica por trás desses três componentes é muito similar ao que a gente vai apresentar aqui. Então, para deixar a aula mais enxuta, a gente apresenta apenas o investimento fixo e os demais componentes vocês podem ler na literatura sugerida, né, na bibliografia sugerida, que é o capítulo a respeito de investimento agregado no livro de macroeconomia do Mencken. Então, nossos objetivos são responder por que o investimento é negativamente relacionado com a taxa de juros, quais são os fatores que deslocam a função do investimento, ou seja, independente dos juros, o que faz o investimento subir ou cair, né? Por que os investimentos sobem, né, nas expansões e caem nas recessões, né? São nossos objetivos. Vamos partir para um modelo bem simples, pessoal, um modelo estático, inclusive, que é o modelo neoclássico de investimento. Você vai para basicamente construir uma função de maximização do lucro empresarial da empresa, né? E encontrar a partir disso os determinantes do investimento. Então, nós vamos ter receitas e custos. Do lado dos custos, a gente vai discriminar todos esses, vamos enfatizar o custo do capital, né? Considerar agora o custo da mão de obra, que a gente está querendo uma teoria para o investimento, né? Então, os custos do capital é o seguinte: você tem o custo, né, do aluguel do capital, o custo do uso do capital, que é a taxa de juros de mercado. Não importa se a firma está usando o próprio capital de terceiros, né, recursos emprestados, porque se é o capital de terceiro, você paga recursos sobre ele. Então é elementar aí o custo da taxa de juros. Mas, se você está usando capital próprio, você tem um custo de oportunidade, né? Então, de qualquer forma, a taxa de juros afeta o custo do capital, né? Que é este custo aí de se utilizar o capital. Então, aqui a gente escreve um componente do custo do capital é taxa de juros vezes o preço do capital obtido, esse PK, tá? Vezes a quantidade de capital obtida, né? Esse aqui, PK vezes K, dá o volume total de capital utilizado, né? O preço do capital vai variar também, pessoal, se o custo do capital pode ser afetado por variações no preço do capital, tá certo? Imagine uma firma que detém capital. Se esse capital valoriza, ele tem um ganho de capital, né? Então, o custo é negativamente relacionado com a variação do valor do capital que você utiliza
Vamos supor que você aluga um determinado capital para utilizar. Você utiliza ele em determinado período, ao fim desse período você o vende e paga seu empréstimo, né? Ou seja, se o preço desse capital subiu, você teve um ganho. Então a gente tem aqui um elemento do custo também, que são esses ganhos ou perdas de capital que se relacionam negativamente, daí o sinalzinho de menos aqui. Por fim, o terceiro custo elemental do capital é o custo de depreciação, né? A gente chama esse delta que é a taxa de depreciação vezes o quanto de capital depreciado vezes o preço do capital. É o custo de depreciação do capital. Então, 1, 2 e 3 vão constituir o custo total do capital da firma. Então, dessa forma, a gente escreve rapidamente que a função lucro da seguinte forma. A receita é o preço do produto vendido, ou preço agregado da economia, vezes a produção agregada, menos o custo total, receita total menos custo total. A gente aqui botou o capital em evidência, né? E os demais componentes aqui foram, a gente coletou os termos comuns, né? O K e aqui dentro do parênteses, os demais elementos. Se a gente chama aqui a função de produção como dependendo do capital e do trabalho, tal qual nos nossos modelos básicos, né, de crescimento econômico, nós ainda chamamos ainda que a derivada parcial do capital de F de K, assim, aqui F minúsculo de K, né, que é a produtividade marginal do capital. Portanto, pessoal, a maximização do lucro passa por quê? Pela derivada dessa função lucro em respeito ao capital, né, e analisá-la, tá? A gente tem o seguinte, a derivada da função lucro a respeito ao capital é o quê? PY vezes o produto marginal do capital menos taxa de juros vezes PK, delta PK, variação de PK, desculpa, e delta PK, que aqui é depreciação. Depreciação, ganhos ou perdas de capital e juros pagos sobre o capital. Então, intuitivamente, o que a gente tem? A derivada parcial da função lucro em respeito ao capital nos dá o valor da receita marginal de se utilizar um capital a mais, ou seja, quando você varia com a utilização do capital em uma unidade, quanto que varia a função lucro. Então você vai ter uma unidade de capital a mais, vai te dar uma certa produção marginal que é vendida a determinado preço, né? Esse aqui é o valor da receita marginal. Uma unidade de capital a mais, ΔK igual a 1, vai ser pago, né, um determinado preço por ela, né? Preço do produto que vende, preço do capital que se adquire. Vezes o quê? A taxa de juros, né, a variação percentual do capital menos o delta. Então são esses elementos aqui, a gente colocou o PK em evidência. Isso aqui é o valor do custo marginal do capital, né? Então você compara o valor da receita pelo valor do custo, né? Simplificar um pouco essa expressão aqui, pessoal, a gente pode chamar, se os preços da economia são mais ou menos proporcionais ao preço do capital, a variação, ou seja, se o capital varia seu preço mais ou menos à taxa de inflação, a gente pode chamar todo esse elemento aqui de inflação. Aí nós teríamos aqui I menos inflação, que é uma medida, né, de acordo com a equação de Fischer, da taxa de juros real. Então nós podemos escrever a função de lucro da seguinte forma: valor da receita marginal menos valor do custo marginal do capital. Qual é o custo marginal do capital? É a taxa de juros real mais a taxa de depreciação, né, vezes o preço unitário do capital. Então qual é a conclusão que a gente tira? Sempre que a variação no lucro para a utilização de uma unidade de capital for maior do que zero, né, você tem um estímulo a investir, né? Ou seja, sempre que essa diferença aqui for positiva, a firma vai querer incrementar mais um pouquinho de capital. Enquanto ela perceber que o valor do produto marginal é maior que o valor do custo marginal, ela tem estímulo a aumentar o estoque de capital, né? Essa parcela aqui, pessoal, a receita marginal, ela vai subir, né, quando houver um aumento em PY ou na produtividade marginal do capital. Quando o preço dos produtos está subindo? A expansão econômica, né? Quando a produtividade marginal do capital sobe? Uma expansão econômica também. Você
pode esperar um aumento na produtividade marginal do capital, ou seja, você antecipa melhores vendas ou uma melhor situação econômica, né? Além disso, inovação tecnológica aumenta a produtividade marginal do capital. Então, tecnologia e condições esperadas para o futuro melhores tende a aumentar a produtividade marginal de cada capital investido, né? Além de, ou seja, você tem que efeitos que vão aumentar este termo exclusivamente e também, né, a expansão econômica também afeta o termo PY. Além do mais, pessoal, do lado negativo a gente vê o seguinte, né, que sempre que a taxa de juros aumentar, o custo marginal do capital sobe, então você tem que aumentar essa parcela também. Você aumenta essa parcela reduzindo o uso do capital na produção, ou seja, aumentando. Para isso você aumenta a produtividade marginal do capital, né? Então, quando a taxa de juros aumenta, você reduz o investimento, né? Bom, destacando aqui, olha, sempre que a taxa de juros aumenta, você afeta negativamente o investimento, pois há um aumento da taxa de juros real e com ele um aumento dos custos do capital, né, e uma queda na lucratividade das firmas. Com isso você reduz o investimento. Com todo esse raciocínio em mente, pessoal, ou seja, da maximização do lucro, a gente pode escrever uma função geral, né, de investimento que é da seguinte forma: o investimento vai depender do quê? Da produtividade marginal do capital, né, principalmente, e da taxa de juros real. Tá? Tipo, inclusive que o PY aqui é fixo no curto prazo. Tá? A gente escreve, né, essa expressão. Você poderia escrever também que o investimento depende do valor do produto marginal do capital, né? Aí a gente pode variar o PY e principalmente a taxa de juros real. A depreciação eu excluí aqui da expressão porque ela é um componente, né, menos importante em termos de política econômica. Então, olha, a taxa de juros ela afeta negativamente o investimento. Então, daí a gente tira aqui essa curva de investimento que é negativamente inclinada, que a teoria costuma utilizar. Então, lá vem o que? Da maximização dos lucros. Quanto maior as taxas de juros, maior é o custo do capital em termos, né, marginais. Portanto, você vai ter que utilizar o capital também numa proporção que ele tem uma alta produtividade marginal, que está associado com um volume menor, né, deste insumo. Os deslocadores da produtividade marginal vão deslocar a função de investimento para a direita quando for um choque positivo e para a esquerda quando for um choque negativo. Sempre que você tem então uma inovação técnica, né, uma melhora das expectativas, você tem um deslocamento para a direita. Então, quais elementos afetam, né, deslocam a curva? Os elementos que afetam a produtividade marginal da firma. Vários elementos vão afetar a produtividade marginal da firma. Inclusive a infraestrutura de um país, né? Investimentos em infraestrutura de um país, a política econômica que o país adota, né, as expectativas com a saúde econômica daquele país no futuro, etc. Então, quanto melhor for esses parâmetros, entre outros, mais investimento vai ser realizado, correto? Então, é isso que a teoria clássica basicamente fala. Investimento. Né? A questão da gente ter um investimento altamente associado ou não com o ciclo econômico tem a ver com isso também. Olha, as expectativas das empresas melhoram a expansão econômica. Então, elas vão estimar que a produtividade marginal do seu investimento vai estar mais elevada. Elas vão realizar mais investimento, né? Vamos passar então para a teoria do Kelly-Tobin, pessoal, que é muito associada com a teoria clássica. Na verdade, a gente pode pensar na teoria do modelo Kelly-Tobin como uma versão dinâmica ou multiperíodo do modelo neoclássico de investimento, né? Ela é muito utilizada na literatura, muito reconhecida, né, por interligar aqui a política monetária, viu, aos mercados acionários, com isso a realização de investimentos, né? Quem quiser, isso aqui é o que a gente chama de um mecanismo de transmissão da política monetária, né, que é a transmissão via preço dos ativos, em que a política monetária afeta os investimentos via
preço das ações. A gente trata, inclusive, sobre isso em um vídeo da nossa série sobre política monetária no tópico mecanismos de transmissão, tá certo? Como que a gente pode desenvolver o modelo do QI do TOB intuitivamente? Essa é uma abordagem muito interessante que a gente consegue enxergar a construção do QI do TOB intuitivamente, tá? Então, olha, quando a gente está analisando investimentos, a gente normalmente utiliza o conceito de valor presente líquido, né, que compara o investimento realizado com todos os retornos, né, os fluxos de caixas futuros que se antecipam desse investimento trazidos ao valor presente, né, trazidos a dia de hoje. Então, o I aqui, a gente pode escrever essa expressão dessa forma, né? O I é o gasto inicial de investimento, negativo aqui porque ele é um gasto. Os fluxos de caixa para os próximos anos são dados aqui pela expressão, né? Nós sabemos lá dos nossos conceitos de administração financeira que sempre que esse VPL é maior do que zero, né, é interessante realizar o investimento, porque você tem um valor presente líquido dessa atividade maior do que o gasto, né. Essa ideia também, pessoal, ela pode ser extrapolada para as firmas que já estão atuantes, já estão operantes, tá? Se a gente chama, ao invés de chamar de fluxo de caixa em vez de investimento, a gente pode chamar dos lucros futuros das firmas, né? Então, veja bem, aqui a gente deixou de ter uma maximização estática, uma série de tempo, né, de lucros, né? Então, a gente pensa o seguinte, olha, o valor presente líquido ele pode ser escrito melhor. Se você realiza o investimento hoje, a firma vai realizar o investimento hoje, ou você vai comprar uma ação da firma e você vai realizar esse investimento, qual que é a expectativa de ganho que você tem? Olha, você gasta com determinado compra de ação, você espera, né, um determinado fluxo de lucros, receber um fluxo de lucros lá no futuro, né? A gente traz esse fluxo de lucros para dias de hoje. Então, olha, associando as duas regras, se o VPL é maior que zero, investe, então você vai realizar um investimento se o valor presente, né, o somatório dos valores presentes desses lucros, descontado o investimento que a firma realiza ou você realiza, for maior do que zero, né? Em que o valor é VP que a gente representa pelo valor presente. Usando a nomenclatura de Tobin, pessoal, a gente pode pensar que esse somatório dos valores presentes dos fluxos de lucro como o valor de mercado da firma, tá? Usando a nomenclatura de Tobin. Afinal de contas, os mercados, né, em termos de fundamentação de um preço de ação, eles igualam o preço da ação justamente ao valor presente dos fluxos de lucro que a firma vai realizar, né? Então, o I a gente pode pensar, inclusive, como custo de reposição do capital, segundo as expressões que o Tobin usa, tá? Então, se a gente pega essa expressão aqui, que é a 5, e divide ela toda por I, né, nós vamos ter o seguinte, ó, o somatório do valor presente das firmas, que é a cotação dos preços das ações, dividido pelo investimento que você realiza, que é o custo de reposição do capital, menos 1, pode ser maior, igual ou menor do que zero, né? Ou, se você passa o 1 para cá, é exatamente essa ideia do Tobin, né? Quando esse Q for maior do que 1, você realiza o investimento. Por quê? Tá lucrativo realizar o investimento. Os lucros que você vai oferir no futuro são maiores que o investimento que você tem que realizar hoje. Se for igual a zero, né? Ou se o Q for igual a 1, é indiferente. Você fica na mesma investindo ou não. Agora, se o Q for menor do que 1, ou o Q menos 1 menor do que 0, você tem um estímulo a não investir. Por quê? Os lucros futuros não vão compensar, o valor presente deles não vai compensar o investimento inicial. Então, assim, a teoria do Q do Tobin é uma extrapolação para vários períodos do raciocínio da teoria clássica para o investimento, né? Tobin trabalha com a razão que, comparando ela com o parâmetro 1, né, ao invés de 0. É que Q menos 1 maior, menor ou igual a 0 é a mesma coisa de falar que o Q é maior, igual ou menor do que 1. Né? Então, sempre que o Q é maior do que 1, você tem
um estímulo à realização de investimentos, né? As firmas estão cotadas num valor superior ao custo de capital. Então, se elas compram capital hoje, elas vão obter um lucro positivo ao investir, né? Vão ter um lucro positivo. Então, é vantajoso realizar investimento. Se o P é menor que 1, o custo de investir está muito alto comparativamente aos lucros obtidos no futuro, né? Ou seja, a firma vai ter que realizar um grande dispêndio e ela não terá um retorno suficiente sobre ele. Então, você não investe. Quando o Q é menor do que 1, isso significa que a cotação das ações das firmas em mercado está mais barata do que o custo de repor capital, né? O custo de se comprar novo capital. Nesse caso, você investe comprando capital velho ou firmas que estão prestes a falir, firmas que já existem. Em vez de comprar capital novo, você compra capital velho que está mais vantajoso. Tá? Então, você não realiza o investimento. Então, quais são as conclusões do modelo Q de Tobin? As expansões elas deixam a economia otimista. Os consumidores consomem mais, né? As firmas pretendem investir mais. Isso vai elevar os valores do quê? Dos fluxos de caixa esperado ao longo do tempo, né? Ou o valor do lucro presente e futuro no tempo. Então, olhando as expressões, as equações 4 e 5, isso significa que você vai ter um aumento do investimento, porque você vai estar elevando o quê? O numerador da razão Q do Tobin, né? As expressões, por outro lado, vão estar associadas com a redução do investimento. Se a gente for para o Q específico ainda, você vê, normalmente nas expansões as ações estão em alta. Isso significa que a razão Q vai subir, né? Quando você tem uma recessão, as ações caem, muito provavelmente a razão Q vai cair abaixo de 1. A política monetária expansionista ela pode reduzir as taxas de juros, né? Ou seja, com os juros menores, o valor presente dos lucros futuros aumenta, então se aumenta o numerador, se aumenta o numerador da expressão do P do Tobin, né? Que é o somatório dos lucros futuros, em termos de valor presente, né? Seus valores presentes. Além disso, pessoal, você tem que a política monetária expansionista, ao reduzir os juros real, ela pode direcionar a demanda do mercado de títulos para o mercado acionário e isso pressionar para cima os preços das ações. Você vai ter também uma elevação do Q do Tobin e uma maior realização de investimento. Outra questão muito importante é que ao reduzir as taxas de juros e aumentar a liquidez da economia, a política monetária ela pode reduzir a restrição ao crédito, que é um elemento muito importante também para as empresas, né? Afinal de contas, boa parte do investimento realizado pelas empresas vem de pequenas empresas que precisam da intermediação bancária para realizar esses investimentos. Então, com mais liquidez no mercado, há uma maior facilidade de se investir. Tá certo? Então, a teoria do Tobin é basicamente essa. Em resumo, então, pessoal, nós temos o seguinte, ó, os investimentos eles vão se expandir prociclicamente. Sempre que a economia vai bem, há um aumento da produtividade marginal do capital, né? Quando você tem uma inovação tecnológica, você tem uma produtividade marginal mais alta, você vai ter um deslocamento da curva de investimento e um aumento do investimento. Com taxas de juros menores, você tem, né, uma redução do investimento via custo do capital. Fica mais barato, né, investir, porque o custo do capital cai, mas também você pode ter uma elevação, né, da cotação dos preços das ações, isso melhorar, né, as capacidades de financiamento das firmas. E também uma taxa de juros mais baixa pode introduzir expectativas de crescimento econômico, de otimismo, né, numa política monetária expansionista. Então isso também favoreceria a realização de investimento. Então, você veja, as teorias do investimento elas são bem simples, né, de se entender, bem intuitivas de se entender. Quero mostrar para vocês, pessoal, aqui um detalhezinho final, que são as séries de tempo do investimento brasileiro nos últimos anos, tá? Para fechar a aula, esse texto de discussão aqui do IPEA é um texto muito interessante.
sugiro que vocês façam a leitura dele, que vai mostrar, né, é uma questão muito metodológica de cálculo das séries de estoque de capital fixo no Brasil, né? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eles calcularam vários indicadores de formação de capital, tanto em termos brutos como em termos líquidos, né? Ou seja, o investimento bruto, que contém em seu cálculo a reposição da depreciação, e o investimento que é descontado da reposição da depreciação. E olhem que interessante, a gente tem, né, eles obtiveram, e assim, interessante, mas uma notícia muito ruim para a nossa economia. Tá? Página 36, deixa eu passar aqui. Estamos chegando. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele tem as seguintes informações. Ó. Essa série azul, um azul aqui intermediário, né? Então, azul claro, azul escuro, um azul médio, né? Não sei falar para vocês que diferenças elas têm nos nomes, mas você tem aqui, ó. O investimento líquido é a série mais escura, o investimento bruto é a série superior aqui, e que é o investimento para reposição da depreciação que eles estimaram. Então veja, olha, a reposição da depreciação ela tem mais ou menos uma inclinação constante, com flutuaçãozinha aqui e ali. Né, veja, em grande parte, o investimento, a formação bruta de capital fixo, ela foi superior à depreciação, por boa parte aqui do pós-plano real. Então você tinha um crescimento, né, um investimento líquido positivo e um crescimento do estoque de capital da economia, né, em termos líquidos, né? Contudo, veja bem, desde 2014 você teve uma redução do investimento em termos brutos, né? Você teve, portanto, uma redução do investimento em termos mensais, né? E a partir de 2016, 2017, e essa situação se mantém até os dias de hoje, basicamente, né? Você tem que a depreciação superou o investimento bruto, ou seja, você teve investimento líquido negativo na economia nos últimos anos, que é uma redução, né, do estoque de capital implantado, ou seja, nos últimos anos o Brasil tem passado por uma diminuição do seu capital, né? O investimento não está suprindo a depreciação. Então isso aqui a gente tem, olha, crescimento anual do estoque de capital, crescimento mensal do estoque de capital para vários anos, né? De 97 a 2019, a gente tinha, olha, mesmo com uma dificuldade de se investir, olha, veja que a taxa caiu aqui nesse intervalo, né? A taxa de crescimento declinante, mas positivo. A partir de 2004, a gente tem uma taxa de crescimento, uma taxa do estudo, né, de crescimento do estoque de capital positiva, né? O estoque de capital cresceu de 2004 até 2014. Você teve depois uma redução drástica da taxa de crescimento até que ela se tornou negativa. Se recuperou, né, está praticamente em zero hoje. Ou seja, no Brasil passa, pessoal, nos últimos anos por um problema muito sério de redução do investimento, de taxas baixíssimas de investimento, inclusive de redução do parque, né, do estoque de capital implantado, tá certo? Por que isso está acontecendo? Porque o Brasil passa por vários anos já por uma série de problemas que afetam as produtividades marginais do capital. Não tanto relacionadas a regresso técnico de maneira alguma, mas muito mais relacionadas às expectativas futuras, né, da economia. O ambiente político, o ambiente macroeconômico no Brasil, principalmente na área governamental e política, muito menos na área monetária, né, que a política monetária vem sendo bem guiada aí pelos últimos banqueiros centrais, né, os presidentes, mas na área política, na realização de política econômica, na área de produção de estabilidade, de uma boa condução para a economia em termos de seus fundamentos aí, inclusive na área fiscal, né, a coisa não é boa. E isso vem atrapalhando muito a realização de investimento, né, e, consequentemente, o desempenho econômico, né? Então é essencial aí que nós retomemos
a estabilidade, né, da nossa macroeconomia, políticas econômicas sensatas para que, né, de produção de estabilidade, para que a gente tenha uma recuperação do investimento nos próximos anos, né? Então é isso, pessoal. A gente termina a aula de hoje aqui. Espero aí que vocês tenham aproveitado bem a aula, que ela tenha trazido para vocês novos conhecimentos. Estamos à disposição e fiquem bem. Até a próxima.